Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, do nosso curso aí de eletricidade e eletrônica. E hoje nós vamos falar sobre os diodos, né? Diodos. Vamos descobrir o que são esses componentes, né? Diodos, né? Nada mais são do que semicondutores, né? É um componente eletrônico feito de silício ou germânio, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, já se tem outros elementos químicos também que podem ser usados como semicondutores, né? E a função do diodo, né, a função básica do diodo é retificar a corrente elétrica ou chavear um circuito, né? A gente vai aprender isso no transcorrer dessa aula. Bom, pessoal, o símbolo do diodo é isso aqui, é uma setinha, né? Uma setinha e uma barra. Do lado de cada setinha nós temos o anodo, né? E aqui do lado da barra nós temos o catodo. Aqui é o sentido, essa seta aqui é o sentido da corrente elétrica. Ok, pessoal? É o sentido da corrente elétrica, que vai do positivo para o negativo. E a gente já aprendeu que esse sentido é o sentido convencional da corrente elétrica, né? Que nós aprendemos que existem dois sentidos, ou o que vai do positivo para o negativo, que é o convencional, ou o que a gente considera indo do negativo para o positivo, que é o sentido real, ou sentido eletrônico da corrente elétrica. Geralmente a gente usa o sentido convencional, até porque a própria simbologia dos componentes estão atreladas ao sentido convencional, né? Que foi o primeiro sentido que os cientistas deram na época e tal, achando que ia do positivo para o negativo. Depois se descobriu que os elétrons vão do negativo, né, que a carga elétrica do elétron é negativa realmente, para o positivo. Mas se você considerar que vai do positivo para o negativo, isso não vai interferir em absolutamente nada. E eu acho até melhor que você considere o sentido convencional da corrente, certo? Para não complicar, até porque o símbolo, como a gente está vendo aqui, é uma seta, entendeu? Uma setazinha, e a seta está apontando para lá. Então, sentido positivo para o negativo. Esse lado aqui do diodo, geralmente você coloca no positivo, e aqui geralmente você coloca no negativo. Estou dizendo geralmente porque tem uns tipos de diodo, como o diodo Zener, que ele trabalha invertido, né? Mas a gente vai ver mais adiante aí, em aulas futuras. O estado de condução, você tem aqui do lado do anodo o positivo, e do lado do catodo negativo ele trabalha como se fosse uma chave fechada, ele deixa a corrente fluir. Quando você inverte, bota no anodo o lado mais negativo e no catodo o lado mais positivo, pessoal, uma coisa que todo mundo, na sua maioria, vamos dizer assim, não dizer todo mundo, porque fica meio... Mas na maioria das vezes a gente acha que negativo ele já está ligado aqui na massa. Ou seja, aqui seria 0 volts, né? Mas nem sempre é assim. Você pode ter aqui, por exemplo, né, o sentido mais negativo, você pode ter aqui 3 volts e aqui você pode ter 9 volts. Qual o lado mais positivo aqui? Esse de cá, 9 volts. E esse aqui
é o lado mais negativo. Então, a tendência da corrente seria ir do 9 para os 3. Então, ele estaria invertido. Nem sempre o negativo está no 0 volt. E nem sempre o positivo vai estar no VCC, que é a tensão da fonte, né? Mas, quando você inverte o diodo, ele bloqueia a corrente elétrica, né? Bloqueia a corrente elétrica. Bom, vamos dar continuidade. Nós temos vários tipos de diodos, vários. Esse símbolo aqui, esse primeiro símbolo, é um diodo retificador. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, para não ficar... vou pegar esse verdinho aqui. Aqui é um diodo... O verde ficou meio ruim. Aqui é um diodo retificador, né? O símbolo mais comum que vocês vão ver é esse aqui, certo? É esse aqui. Já aqui nós temos um diodo emissor de luz, que a gente chama de LED. Veja que é o mesmo símbolo do diodo, só que tem essas setinhas dizendo que a luz está saindo dele aqui, né? Já aqui embaixo nós temos um fotodiodo, é o mesmo símbolo do diodo, só que a luz está entrando nele, né? Então ele vai conduzir mais ou menos, dependendo da quantidade de luz, e o LED vai emitir mais ou menos, dependendo da corrente elétrica, né? Você veja que o LED, ele basicamente trabalha de forma inversa do fotodiodo. Enquanto o LED ele emite mais luz quanto mais corrente passa por ele, até um limite, né? Porque senão você queima o componente. O fotodiodo, dependendo da quantidade de luz, ele vai deixar passar mais corrente ou não. Aqui embaixo nós temos o símbolo diodo Zener. E geralmente o diodo Zener ele trabalha da seguinte forma: um lado do anodo você coloca no negativo e o lado do cátodo você coloca no positivo. Ele trabalha invertido, né? Porque tem um efeito chamado efeito Zener, que ele estabiliza a tensão. Por exemplo, um diodo de 6 volts, um diodo Zener de 6 volts, a tensão nominal dele é 6 volts. Você começa 0, ele deixa passar, 1, tal, 2, 3, 4, 5, 6. Aí se você colocar 7, 8, 9, né, até uma certa tensão também, ele vai deixar passar somente 6 volts, que é a tensão nominal dele. E assim outros diodos Zener. Você tem diodo Zener de 3 volts, tem de 4,5, por aí vai. Do lado de cá, nós temos mais outros tipos de diodo. Esse diodo Schottky, né? É um diodo de comutação rápida. O símbolo dele é esse aqui, né? Vocês verifiquem que geralmente o que muda é a barrinha, né? O símbolo da barrinha. Mas sempre é a setazinha. Temos o diodo túnel, né? O diodo varicap. Aqui é um símbolozinho que a gente já viu de capacitor. Então, é um diodo que muda a capacitância. E aqui um diodo GAN, né? Que é um diodo... seriam dois diodos. Um vamos dizer assim, com a face invertida com relação ao outro, né? Mas alguns desses diodos nós vamos ver em aulas futuras, né? Nós não vamos ver todos os tipos de diodo, porque isso aí seria uma eletrônica mais avançada, né? Alguns diodos você usa, por exemplo, esse diodo Schottky aqui, não sei se a pronúncia é essa, mas você usa em fonte de computação rápida,
Geralmente são as fontes chaveadas. Você trabalha numa frequência muito alta. Os LEDs você usa hoje em quase todos os equipamentos, né? São as luzinhas que vocês veem, né? E por trás também das telas de TV se usa fitas de LED para clarear, você ter a imagem. Fotodiodo você usa como receptor de controle remoto, diodo Zeno para estabilizar e por aí vai. Bom, aqui nós temos mais algumas simbologias e aqui do lado nós temos a aparência dos diodos, né? Diodo retificador, você vai ter essa aparência aqui, vai encontrar muito em fontes, né? Diodo LED tem essa aparênciazinha aqui, esse encapsulamento ele muda de cor aí, você pode encontrar verde, amarelo, vermelho, transparente, ele pode emitir inclusive infravermelho, né? Diodo Zener, ele tem essa aparênciazinha geralmente aqui. Não são diodos SMDs, esses que eu estou mostrando aqui. O SMD ele tem outras aparências. Um diodo aqui com encapsulamento diferente. Diodo túnel. Nós temos o Schottky, né? Schottky, que é esse aqui, que é parecido com o retificador. O varistor, que é aquele GAN, né, que a gente falou. O varistor, ele serve como elemento de proteção também, né? Ele suporta até uma determinada tensão, né? E ele muda a resistência de acordo com a tensão. Então, você coloca ele, geralmente você coloca um fusível e coloca ele. Quando ele chega numa determinada tensão que ultrapassa ali, aquela tensão do trabalho, a resistência dele cai muito, aí o fusível abre porque passa muita corrente e aí ele protege o circuito que está depois. Diodo varicap, que é um diodo que muda a capacitância, e o fotodiodo, né? Geralmente ele é escuro, o encapsulamento, porque ele recebe geralmente a iluminação, vamos dizer assim, infravermelho de um diodo LED infravermelho. Aqui nós temos vários tipos de diodos, né? Aqui é o fotodiodo, diodo retificador, né? Aqui o diodo Zener, mas temos também outros diodos retificadores que são muito parecidos com esse aqui. Aqui é uma válvula diodo. Então nós temos vários encapsulamentos. Pessoal, veja, aqui parece meio que um transistor, mas é um diodo. O encapsulamento, você não pode achar que determinado componente é o que é pelo encapsulamento dele. Não vá por aí. Você pega o código e você pesquisa no datasheet do componente, né? Nós vamos ver mais adiante um datasheet e porque aí você tira a dúvida que componente é, como ele trabalha, etc. Se você for arriscar, você pode trocar um diodo por um transistor e aí danificar mais ainda o circuito. Aqui é um diodo rápido, geralmente é um N4148, um N4148. Então o que a gente mais usa aí é o diodo geral, diodo retificador, o N4001, 4002, 4003, 4004 até 4007, aí vai depender da tensão reversa, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Diodo detector, né, de RF, aqui geralmente ele é de germânio, né, porque a tensão dele é 0,2 mais ou menos, né, a barreira de potencial. Aqui nós temos um datasheet do N4148, né? E um ponto importante
para vocês verificarem, é exatamente aí. O VR, a tensão reversa. Esse aqui ela aguenta até 75 volts. Duas características do diodo que vocês precisam levar muito em consideração é a corrente direta e a tensão reversa. O quanto ela aguenta de tensão segurando ali reversamente, já que teoricamente não há corrente nenhuma passando, então ele vai aguentar a tensão. Já quando ele está conduzindo com uma chave fechada, é a corrente máxima que ele vai aguentar, não mais a tensão, né? Então, e potência de dissipação, esse é 500 watts, ou 500 miliwatts, 500 watts não, 500 miliwatts, e a corrente máxima que ele aguenta é em torno de 450 miliamperes, certo? Aí, geralmente vem aqui, ó, máximo 75 volts, máxima corrente direta, né? 450 miliamperes. E aqui é o símbolozinho dela. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim, mas veja bem. Eu queria explicar a vocês o seguinte. O diodo, ele é constituído de duas camadas, por isso que o nome vem diodo. Uma camada N e uma camada P. O que são essas camadas, né? A gente já viu um pouco disso, mas vale repetir aqui. Nós temos aqui o silício, vamos supor que o componente seja de silício. Você pega aqui uma camada de silício puro e mistura essa camada de silício com algum elemento que tenha elétron sobrando ou elétron faltando. Nesse caso aqui, eu misturei com elétron sobrando, então criei uma camada tipo N. E essa aqui de baixo, eu misturei com elétron faltando, então criei uma camada tipo P. Se eu juntar as duas, eu tenho um diodo. O que acontece quando eu junto as duas? Quando eu junto as duas, é claro que os elétrons, eles vão do negativo para o positivo, né? E aí o que acontece? Causa uma camada aqui, eles vão do negativo para o positivo, e causa aqui uma camada neutra, porque eles se combinam aqui. E aqui a gente chama de zona de onde esses elétrons se combinam com as lacunas, que seriam a falta de elétrons, né? E essa zona aqui, para você conseguir, na hora que você polariza o diodo, né? Para você conseguir ultrapassar, para que os elétrons ultrapassem essa zona. Eu estou falando bem simples, pessoal, para vocês entenderem, essa zona de deflexão que a gente chama. Ou uma barreira, aí é uma barreira. Por quê? Porque aqui ficou neutro. Aqui está tudo neutro. Do lado de cá está negativo, do lado de cá está positivo. Os elétrons de cá não conseguem ultrapassar para cá. Aqui tem as lacunas, né? Eles doidos para preencher para que fiquem os elétrons equilibrados, mas não tem como. Aí se você liga aqui negativo, positivo, o que é que você vai fazer? Os elétrons vão ser impulsionados a uma força que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Se você liga aqui numa carga,
E aí você força esses elétrons. Para romper essa camada essa barreira de potencial, no silício você vai precisar em torno de 0,6 a 0,7 volts para romper essa barreira. No germânio é menos, 0,2 a 0,3. Então eu preciso ter uma tensão mínima para que eu rompa essa barreira e os elétrons consigam fluir. E aí sim eu vou ter uma corrente aqui no circuito. Se eu não tiver essa tensão mínima, eu não terei corrente no circuito. Então a queda de tensão em cima do diodo, na hora que eu meço ele lá no circuito, eu vou ter 0,6, 0,7 volt de silício e 0,2, 0,3 volt de germânio, né? Se eu não tiver essa queda, alguma coisa está errada. Ou o diodo está em curto, ou ele está aberto, dependendo da situação. Mas em cima do diodo, eu vou ter sempre essa quedazinha de tensão aí, certo? Porque é a queda de tensão necessária, é a força necessária para que os elétrons rompam a barreira de potencial formada pela combinação. Quando combina os elétrons com as lacunas ali, se torna uma zona neutra. Então os elétrons ficam de um lado e as lacunas de outro. O que são lacunas? São átomos que têm carência de elétron. E a sobra dos elétrons naqueles átomos que têm sobra de elétron, né? Então sempre você vai trabalhar com isso para você movimentar os elétrons, e você ter excesso de um lado e falta de outro, ok? Bom, pessoal, diodo é isso. Não tem muita complicação, né? Mas nós vamos ver mais coisas a respeito de diodos, LEDs, etc., né? Que nada mais são do que diodo de emissor de luz, em aulas futuras, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, né? Se inscrevam no canal, que sempre tem novidade por aí. Grande abraço.